Você já sentiu medo? Aquele tipo de medo que aperta o peito e te faz duvidar se vai conseguir passar pelo que está enfrentando? Seja uma doença, uma perda ou uma crise que parece não ter fim, todos nós já estivemos lá. Mas, e se eu te dissesse que existe alguém que, séculos atrás, enfrentou a tortura, a dor e a própria morte com uma força que parecia impossível? E ele fez isso não apenas por ele mesmo, mas por algo muito maior. Hoje vamos falar sobre São Sebastião, o protetor contra pestes e epidemias, um símbolo de fé inabalável e um exemplo vivo de resiliência e coragem. São Sebastião é muito mais do que uma figura histórica ou um santo representado em obras de arte. Ele é uma fonte de inspiração e esperança para milhares de pessoas que, assim como você, buscam forças para enfrentar os desafios da vida. Este é o momento de nos conectarmos espiritualmente e pedirmos sua intercessão divina. Porque, quando tudo parece perdido, São Sebastião nos lembra que a fé pode ser a luz que nos guia até os dias melhores. Aqui está a introdução que você solicitou, cheia de emoção e conexão com o público, além de mencionar São Sebastião como o tema central. Você já sentiu medo? Aquele tipo de medo que aperta o peito e te faz duvidar se vai conseguir passar pelo que está enfrentando? Seja uma doença, uma perda ou uma crise que parece não ter fim, todos nós já estivemos lá. Mas, e se eu te dissesse que existe alguém que, séculos atrás, enfrentou a tortura, a dor e a própria morte com uma força que parecia impossível? E ele fez isso não apenas por ele mesmo, mas por algo muito maior. Hoje vamos falar sobre São Sebastião, o protetor contra pestes e epidemias, um símbolo de fé inabalável e um exemplo vivo de resiliência e coragem. São Sebastião é muito mais do que uma figura histórica ou um santo representado em obras de arte. Ele é uma fonte de inspiração e esperança para milhares de pessoas que, assim como você, buscam forças para enfrentar os desafios da vida. Este é o momento de nos conectarmos espiritualmente e pedirmos sua intercessão divina. Porque quando tudo parece perdido, São Sebastião nos lembra que a fé pode ser a luz que nos guia até os dias melhores. Oração a São Sebastião, ó glorioso. São Sebastião, soldado fiel de Cristo, que enfrentaste a dor e o martírio com coragem inabalável, intercede por nós, que enfrentamos nossas próprias batalhas. Protege-nos das pestes, doenças e de todo o mal, e dá-nos a força para perseverar na fé. Assim como fizeste diante de desafios tão grandes, rogamos por sua proteção e bênçãos, para que, através de sua intercessão, alcancemos a cura e a paz. Se você sente que essa história de fé e coragem pode inspirar outras pessoas, inscreva-se no canal agora mesmo e deixe o seu like. São Sebastião é o exemplo vivo de que a resiliência e a oração podem transformar vidas. E eu quero te convidar a continuar descobrindo histórias como essa. Aqui, você encontrará mais do que histórias. Encontrará conforto, aprendizado e inspiração. Você sabia que São Sebastião já foi invocado em momentos de desespero e epidemias? Nos tempos antigos, quando doenças devastadoras assolavam cidades inteiras, ele era o refúgio dos que não tinham esperança. Dizem que, em plena Idade Média, sua intercessão salvou comunidades inteiras da peste negra. Relatos contam que, ao realizarem procissões em sua honra, as pragas cessavam, trazendo alívio às populações aflitas. Não é por acaso que São Sebastião é um dos santos mais venerados até hoje. Ele é um protetor contra doenças, mas também é um símbolo de renovação. É como se, através de sua história, Deus nos lembrasse que nenhum sofrimento é eterno e que, com fé, podemos superar qualquer coisa. E você, acredita no poder da oração e da intercessão divina? Fique com a gente para descobrir como são. Sebastião deixou um legado que atravessou séculos, inspirando fé, coragem e um espírito de união entre os fiéis. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, a história de São Sebastião vai te mostrar que sempre há uma saída. Curta, comente, compartilhe e continue conosco, porque ainda temos muito o que contar sobre esse grande exemplo de fé e coragem. Imagine um jovem cheio de potencial.
vivendo no coração do Império Romano, na cidade de Narbona por volta do ano 256. São Sebastião nasceu em um período em que o cristianismo era severamente perseguido, mas ao mesmo tempo crescia como uma força imbatível, espalhando-se entre as comunidades mais humildes e até as mais nobres. Sebastião tinha tudo para seguir uma vida comum. Era filho de pais devotos que o criaram em Milão, cercado de valores de coragem e honestidade. Desde pequeno, ele se destacou por sua bondade com os mais pobres e por sua habilidade de ouvir e consolar os aflitos. Porém, como tantos jovens de sua época, ele também se sentia atraído pela carreira militar. Mas e se eu te dissesse que por trás do brilho de uma vida promissora no exército, havia um coração já profundamente entregue à fé cristã? Sebastião sabia que o verdadeiro combate não estava nos campos de batalha, mas na luta por almas, na ajuda aos necessitados e na propagação da mensagem de Cristo. Mesmo assim, ele escolheu entrar para a guarda imperial, não para buscar glória pessoal, mas para estar mais próximo dos cristãos perseguidos. Sebastião entendia que sua posição como soldado poderia ser usada como uma ferramenta poderosa para proteger os fiéis. Sebastião sentia o peso do seu chamado como uma chama que não podia ser apagada. A cada nova perseguição aos cristãos, seu coração parecia gritar mais alto: "É por eles que eu preciso lutar." Foi durante um momento de profunda oração que Sebastião percebeu com clareza o propósito que Deus tinha para ele. Ele estava destinado a ser mais do que um soldado. Ele seria um defensor da fé, alguém que enfrentaria qualquer adversidade para proteger os seguidores de Cristo. A partir daquele momento, sua vida mudou. Ele usou sua posição no exército para encorajar cristãos perseguidos, ajudar famílias devastadas pela opressão e levar esperança para aqueles que já haviam perdido tudo. Mas essa missão não seria fácil. O Império Romano era implacável com aqueles que ousavam desafiar suas ordens. Mesmo sabendo do risco que corria, Sebastião continuava firme. Ele visitava prisioneiros, levava alimentos e orava com aqueles que aguardavam a execução. Sua coragem começou a se espalhar entre os cristãos, e muitos passaram a vê-lo como um símbolo de força e inspiração. Seria mais fácil para Sebastião esconder sua fé e continuar servindo no exército sem chamar atenção. Afinal, ele tinha a confiança dos seus superiores e a admiração dos colegas soldados. Mas Sebastião sabia que viver pela metade não era uma opção. Ele precisava escolher a lealdade ao império ou a lealdade a Cristo, e ele escolheu. Sebastião começou a testemunhar sua fé abertamente, mesmo sabendo que isso poderia levá-lo à morte. Ele não via sua posição como uma garantia de segurança, mas como uma oportunidade de transformar vidas. Era comum vê-lo falando com humildade e compaixão, mesmo diante de soldados endurecidos pelo ódio às práticas cristãs. Para muitos, sua postura era incompreensível. Como alguém pode arriscar tanto por uma fé? Perguntavam-se. Mas Sebastião via a vida como uma oportunidade única de servir a Deus e ao próximo, sem medo do que o futuro pudesse trazer. Com o tempo, a dedicação de Sebastião começou a chamar a atenção, tanto dos cristãos que encontravam nele um verdadeiro amigo, quanto das autoridades romanas, que começavam a desconfiar de suas intenções. Os boatos sobre suas ações chegaram aos ouvidos do imperador Diocleciano, um homem conhecido por sua brutalidade e seu ódio à fé cristã. Para Diocleciano, qualquer um que simpatizasse com os cristãos era uma ameaça ao equilíbrio do império. Sebastião foi confrontado, mas manteve-se firme. Ele não negou sua fé. E, ao invés disso, falou abertamente sobre o amor de Deus. Essa atitude foi o suficiente para que ele fosse considerado um traidor pelo império. Apesar das ameaças, Sebastião continuava sua missão. Ele sabia que cada vida que conseguia alcançar era uma vitória espiritual. Cada palavra de conforto que dizia, cada ato de caridade que realizava, fortalecia ainda mais sua convicção de que estava no caminho certo. Ao final dessa primeira etapa de sua jornada, Sebastião já não era apenas um soldado romano. Ele era um guerreiro da fé. Suas ações começaram a transformar o modo como muitos viam o cristianismo.
não como uma ameaça, mas como uma fonte de esperança e renovação. Mesmo diante das primeiras punições que sofreu por suas ações, Sebastião demonstrava uma força que parecia vir de outro mundo. Ele encarava seus superiores com calma, sem ressentimentos, e sempre que tinha a chance, falava sobre o amor de Cristo. Foi essa força que começou a causar uma mudança sutil, mas poderosa, entre aqueles que o observavam. Muitos soldados começaram a se questionar: o que faz esse homem ser tão forte? De onde vem essa coragem? No coração do Império Romano, a fé cristã crescia como uma chama viva, apesar das intensas perseguições. Para os romanos, o cristianismo não era apenas uma ameaça à sua religião pagã, mas também ao poder centralizado do imperador. No entanto, para os seguidores de Cristo, cada dia era uma oportunidade de fortalecer a fé e espalhar a mensagem do Evangelho, mesmo que isso significasse enfrentar torturas ou a morte. São Sebastião era uma figura emblemática desse movimento. Sua coragem e determinação inspiravam não apenas os cristãos perseguidos, mas até mesmo aqueles que viviam no silêncio, com medo de demonstrar sua fé. Sebastião entendia que o sofrimento fazia parte da caminhada e acreditava que Deus lhe havia dado uma missão maior: ser a voz dos que não podiam falar, ser o apoio dos que estavam prestes a desistir. Ele se dedicava incansavelmente a visitar prisioneiros cristãos, fortalecendo-os com palavras de fé e esperança. Muitos desses prisioneiros, ao verem Sebastião, encontravam forças para resistir às torturas e permanecer firmes em sua crença. Era como se a presença dele fosse um lembrete de que Deus não os havia abandonado. Mas as ações de Sebastião não passaram despercebidas por muito tempo. Entre os soldados do exército romano, havia aqueles que admiravam sua coragem, mas também os que viam nele um traidor. Para os líderes do império, a devoção de Sebastião ao cristianismo era inaceitável. Ele era, afinal, um soldado imperial, e sua lealdade deveria ser exclusiva ao imperador. Os rumores sobre seu envolvimento com os cristãos chegaram até o próprio imperador Diocleciano. Diocleciano era um homem implacável, conhecido por seu ódio ao cristianismo e sua determinação em eliminar qualquer ameaça ao poder imperial. Quando soube que Sebastião, um de seus próprios soldados, estava protegendo cristãos e até encorajando-os a manter a fé, sua ira foi imediata. Sebastião foi chamado a comparecer diante do imperador. O ambiente era tenso e todos os olhos estavam voltados para ele. Diocleciano, com sua voz autoritária, perguntou diretamente: "Você se declarou seguidor desse Cristo?" Com firmeza e serenidade, Sebastião respondeu: "Sim, sou seguidor de Cristo e minha lealdade é a Ele antes de qualquer outro." As palavras de Sebastião ecoaram na sala, causando espanto e indignação. Diocleciano viu essa declaração como uma afronta direta à sua autoridade. A resposta de Sebastião foi considerada um ato de traição. Ele foi imediatamente condenado a um castigo exemplar: ser amarrado a uma árvore e servir como alvo para os arqueiros do exército. Para Diocleciano, isso serviria como uma advertência para outros que ousassem desafiar o império. Sebastião foi levado ao local da execução. Ele foi amarrado com firmeza, mas mesmo naquela situação, seu semblante permanecia sereno. Os arqueiros se posicionaram, suas flechas apontadas diretamente para ele, e então, com um sinal do comandante, as flechas começaram a ser disparadas. Cada flecha que atingia Sebastião era um golpe em seu corpo, mas sua alma permanecia inabalável. Testemunhas relataram que, mesmo ferido, ele murmurava orações entregando sua vida a Deus. Ao final, os soldados o deixaram ali, acreditando que ele estava morto. Mas Sebastião, surpreendentemente, sobreviveu. Sua resistência foi vista por muitos como um milagre, um sinal de que Deus estava com ele. Sebastião foi resgatado por cristãos que, ao encontrarem seu corpo, perceberam que ele ainda estava vivo. Ele foi levado para um lugar seguro, onde foi cuidado com dedicação. Durante sua recuperação, Sebastião teve tempo para refletir sobre sua missão.
Para muitos, sobreviver àquela experiência seria motivo suficiente para se esconder e evitar novas perseguições. Mas não para Sebastião. Ele sabia que sua sobrevivência não havia sido em vão. Ele acreditava que Deus tinha planos maiores para ele, e desistir não era uma opção. Assim que se recuperou, Sebastião tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo os cristãos que o ajudaram. Ele retornaria para o centro do império e continuaria seu trabalho de evangelização. Sebastião não tinha medo da morte. Ele temia, sim, não cumprir o propósito que Deus havia colocado em sua vida. Sebastião voltou a Roma, agora mais determinado do que nunca. Ele não era apenas um soldado, mas um verdadeiro guerreiro da fé. Sua presença em reuniões cristãs secretas se tornou um símbolo de resistência e coragem. Ele começou a falar abertamente contra as injustiças do império e a encorajar outros cristãos a não desistirem de sua fé. Sua coragem era contagiante e muitos encontraram nele uma inspiração para enfrentar suas próprias batalhas. A mensagem de Sebastião era clara. A fé em Cristo é maior do que qualquer força terrena. Nenhuma ameaça, nenhuma tortura, nenhum império é capaz de apagar a luz de Deus em nossas vidas. Por onde passava, Sebastião deixava um impacto profundo. Ele não apenas pregava com palavras, mas com ações. Ele continuava ajudando os necessitados, cuidando dos doentes e fortalecendo os fracos. Para os cristãos de Roma, Sebastião era mais do que um líder espiritual. Ele era um milagre vivo, um testemunho de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Após sua recuperação milagrosa, Sebastião sabia que seu retorno a Roma não passaria despercebido. Ele caminhava pelas ruas da cidade como um homem em paz com seu destino. Enquanto outros cristãos se escondiam, temendo pela própria vida, Sebastião decidia enfrentar o perigo de frente, mostrando que sua fé era maior que o medo. Ao retornar, Sebastião tomou uma decisão surpreendente: apresentar-se novamente diante do imperador Diocleciano. Essa escolha não era impulsiva ou imprudente. Era uma demonstração de coragem inigualável e um testemunho da força que sua fé lhe dava. Diante do imperador, Sebastião falou com firmeza, denunciando as injustiças contra os cristãos e clamando pela verdade do Evangelho. Suas palavras eram poderosas, mas ao mesmo tempo inflamaram a ira de Diocleciano, que não podia suportar tamanha afronta. O imperador ordenou que Sebastião fosse preso novamente, com a intenção de silenciá-lo de uma vez por todas. Para Diocleciano, Sebastião era mais do que um traidor. Ele era um símbolo de resistência que ameaçava sua autoridade. Na prisão, Sebastião foi submetido a um novo interrogatório, mas, como esperado, recusou-se a renunciar à sua fé. Ele permaneceu firme, com o olhar sereno e as palavras convictas. Não havia medo em sua postura, apenas a determinação de cumprir sua missão até o fim. Os guardas, seguindo as ordens do imperador, levaram Sebastião para um local isolado. Desta vez, ele não seria simplesmente castigado, seria eliminado de forma definitiva. A ordem era clara: Sebastião deveria ser espancado até a morte. O som dos golpes ecoava pelo ambiente, mas mesmo em meio à dor, Sebastião mantinha sua fé. Ele orava silenciosamente, entregando sua alma a Deus. Aqueles que presenciaram a cena relataram que havia algo diferente nele, como se uma luz o envolvesse, mesmo nos momentos finais. Quando tudo terminou, seu corpo foi abandonado em uma vala comum, como se sua vida não tivesse valor. Mas os cristãos que sempre estiveram ao seu lado resgataram seu corpo em segredo, dando-lhe um enterro digno de sua fé e coragem. A notícia da morte de Sebastião espalhou-se rapidamente entre os cristãos de Roma. Ele não era apenas um mártir, era um símbolo de resistência, um homem que havia dado tudo pela fé e pela proteção dos outros. Para os cristãos, Sebastião era a prova viva de que a fé em Cristo poderia superar qualquer adversidade. Sua vida e morte se tornaram um testemunho poderoso, inspirando milhares de pessoas a permanecerem firmes em sua crença, mesmo diante da perseguição mais cruel. A história de Sebastião começou a ser contada de geração em geração, e seu exemplo tocou o coração de pessoas de todas as classes sociais.
Desde os mais humildes até os mais nobres, todos viam nele um modelo de dedicação e sacrifício. A vida de São Sebastião não terminou com sua morte. Para muitos, foi apenas o começo de sua intercessão divina. Relatos de milagres começaram a surgir em diferentes partes do império. Um dos primeiros milagres atribuídos a ele foi a proteção contra uma peste que assolava Roma. Os fiéis acreditavam que, ao invocarem São Sebastião, a doença era contida e as comunidades encontravam alívio. Isso fez com que sua devoção crescesse rapidamente e ele se tornou conhecido como o protetor contra pestes e epidemias. Outro relato impressionante aconteceu durante uma procissão em sua honra. Dizem que, ao carregar uma relíquia de São Sebastião pelas ruas de uma cidade, a peste que a devastava cessou de forma inexplicável. Esse evento consolidou sua posição como um dos santos mais queridos e venerados pela Igreja. Esses milagres não apenas reforçaram a fé dos cristãos, mas também trouxeram esperança em tempos de desespero. Com o passar do tempo, São Sebastião tornou-se um dos mártires mais reconhecidos da Igreja Católica. Sua história foi documentada e celebrada, e igrejas foram construídas em sua honra em várias partes do mundo. Uma dessas igrejas, a Basílica de São Sebastião, localizada em Roma, tornou-se um importante local de peregrinação. Fiéis de diferentes lugares visitam o local para pedir sua intercessão, buscando cura, proteção e força para enfrentar os desafios da vida. Mais do que isso, São Sebastião tornou-se um símbolo de resiliência e coragem, lembrando-nos de que a fé pode superar até mesmo as circunstâncias mais difíceis. Sua vida é um testemunho de que, mesmo diante das piores provações, é possível manter a esperança e continuar lutando pelo que acreditamos. Após sua morte, São Sebastião não foi esquecido. Pelo contrário, sua história e seus milagres começaram a se espalhar rapidamente por toda a cristandade. No início, ele era especialmente venerado em Roma, onde cristãos o viam como um intercessor poderoso contra doenças e desastres. Porém, sua fama logo ultrapassou as fronteiras do Império Romano. À medida que os relatos de sua vida e martírio se espalhavam, comunidades cristãs em todo o mundo passaram a invocá-lo como protetor contra pestes e epidemias. A cada geração, sua devoção se fortalecia, mostrando que sua história era uma fonte inesgotável de inspiração e esperança. Na Idade Média, por exemplo, quando a peste bubônica devastou a Europa, São Sebastião foi amplamente invocado. Pinturas e esculturas do santo eram criadas em igrejas e casas, com a esperança de que sua intercessão trouxesse alívio para as comunidades atormentadas pela doença. Essa devoção consolidou ainda mais sua imagem como um protetor contra calamidades. A devoção a São Sebastião chegou ao Brasil no início da colonização portuguesa. Quando o explorador Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, ele a dedicou a São Sebastião. Na época, o santo era visto como um símbolo de proteção contra os perigos que cercavam a nova colônia, como as doenças tropicais e os ataques de inimigos. O nome da cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, é uma homenagem direta ao santo. Desde então, ele se tornou o padroeiro do Rio e uma figura central na identidade cultural e espiritual da cidade. Até hoje, o dia 20 de janeiro, data dedicada a São Sebastião, é um feriado comemorado com missas, procissões e celebrações por toda a cidade. Para muitos cariocas, ele representa não apenas proteção, mas também a esperança de dias melhores, especialmente em tempos de crise. Ao longo dos séculos, São Sebastião também se tornou uma das figuras mais retratadas na arte cristã. Sua imagem, frequentemente representada como um jovem amarrado a uma árvore e perfurado por flechas, é um poderoso símbolo de fé e sacrifício. Artistas renascentistas, como Andrea Mantegna e Sandro Botticelli, criaram obras que imortalizaram o martírio do santo. Essas pinturas não apenas celebravam sua vida, mas também transmitiam mensagens de resiliência e esperança para os fiéis. Além disso, a figura de São Sebastião transcendeu o contexto religioso e entrou no mundo da cultura e da literatura. Ele é mencionado em poemas, músicas e até em obras modernas,
mostrando que sua história continua a inspirar artistas de diferentes épocas e contextos. A história de São Sebastião não é apenas sobre milagres ou devoção. É também uma lição poderosa de perseverança e resiliência. Mesmo diante das adversidades mais extremas, ele nunca abandonou sua fé ou sua missão. Esse exemplo ressoa profundamente com pessoas que enfrentam dificuldades em suas próprias vidas. Quantos de nós já nos sentimos abatidos, sem forças para continuar? A história de São Sebastião nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar esperança e seguir em frente. Ele nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las com coragem e fé. Sua vida é um convite para nunca desistirmos, mesmo quando tudo parece estar contra nós. No mundo moderno, São Sebastião continua a ser uma figura de grande importância para os fiéis. Sua intercessão é invocada não apenas em momentos de crise sanitária, mas também em situações de dificuldade pessoal, como doenças graves, desemprego e conflitos familiares. Além disso, sua história tem um impacto especial em tempos de pandemia, como o que o mundo enfrentou recentemente. Muitos fiéis redescobriram em São Sebastião uma fonte de esperança e proteção, orando por sua intercessão para que a humanidade pudesse superar os desafios da saúde pública. As celebrações em sua honra, como as procissões e missas, são um testemunho de que a fé em São Sebastião continua viva e relevante. Ele é mais do que um santo do passado. Ele é uma presença viva na espiritualidade e na cultura de milhões de pessoas ao redor do mundo. São Sebastião, mesmo após sua morte, não foi silenciado. Sua coragem diante das torturas e sua fidelidade inabalável a Deus transformaram-no em um exemplo eterno de fé, força e sacrifício. Cada flecha que atravessou seu corpo foi um testemunho de sua dedicação à missão divina e de sua capacidade de resistir às maiores provações. O impacto de sua vida foi imediato. As comunidades cristãs passaram a venerá-lo como um mártir e intercessor poderoso. Para os fiéis, ele representava a vitória do Espírito sobre a opressão e a maldade, um símbolo de que o bem sempre triunfa, mesmo diante das maiores adversidades. Hoje, São Sebastião continua vivo nos corações de milhões. Seu legado é celebrado em igrejas, procissões e orações em todo o mundo, lembrando-nos de que sua história não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro de todos que buscam força e proteção em momentos difíceis. Ao longo dos séculos, São Sebastião ganhou uma posição única como protetor contra doenças e epidemias. Sua intercessão é invocada por aqueles que enfrentam crises sanitárias e buscam conforto em tempos de desespero. Durante a Peste Negra, no século XIV, cidades inteiras dedicaram orações e procissões a São Sebastião, acreditando que ele poderia trazer alívio e cura. E os relatos de milagres reforçaram ainda mais sua devoção. Pessoas curadas, pestes contidas e comunidades unidas pela fé são apenas alguns dos frutos atribuídos à sua intervenção divina. No mundo atual, marcado por desafios de saúde, como pandemias e doenças que afetam milhões, São Sebastião continua sendo uma fonte de esperança. Para os fiéis, ele é um lembrete de que, mesmo diante da incerteza, a fé pode ser um remédio poderoso para o coração e a alma. Um dos aspectos mais marcantes da devoção a São Sebastião é a maneira como ele une as pessoas, desde as celebrações no Rio de Janeiro até as procissões em pequenas comunidades. Suas festividades promovem um espírito de solidariedade e união. A cada 20 de janeiro, milhões de pessoas se reúnem para homenagear o santo, renovando sua fé e pedindo sua proteção. No Rio de Janeiro, a procissão em sua honra é uma das mais tradicionais, reunindo fiéis de todas as idades, raças e classes sociais. É uma demonstração de como a devoção a São Sebastião transcende barreiras, conectando pessoas em um propósito comum: buscar forças em tempos difíceis e celebrar a fé. Além disso, muitas dessas celebrações incluem atos de caridade, como distribuição de alimentos e auxílio aos mais necessitados. São Sebastião, que em vida cuidou dos enfermos e perseguidos, continua inspirando atos de bondade e serviço ao próximo.
São Sebastião é mais do que uma figura histórica. Ele é um exemplo vivo de como a fé pode transformar vidas. Em tempos de crise, sua história nos lembra da importância de mantermos nossa esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Quantas vezes você já se sentiu sem forças? Talvez em um momento de doença, perda ou dificuldade financeira. São Sebastião nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar luz na fé. Ele é um símbolo de que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando enfrentamos os maiores desafios. Para os fiéis, invocar São Sebastião é buscar essa conexão divina, pedindo sua intercessão para superar as barreiras que encontramos no dia a dia. Sua vida e seu martírio são um convite para vivermos com coragem, confiando que Deus sempre tem um propósito maior para cada um de nós. A história de São Sebastião não é apenas sobre coragem ou milagres. É uma história que nos convida a refletir sobre a nossa própria fé, sobre como enfrentamos as adversidades e como podemos nos tornar instrumentos de Deus na vida dos outros. Se você chegou até aqui, é porque acredita no poder da fé e da oração. São Sebastião nos mostra que, com confiança em Deus, podemos superar qualquer obstáculo. E agora, quero fazer um convite especial para você. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Aqui você encontrará mais histórias inspiradoras como esta. Histórias que aquecem o coração, renovam a esperança e nos lembram de que nunca estamos sozinhos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Talvez seja o conforto ou a inspiração que essa pessoa está buscando. São Sebastião nos ensina que, mesmo em meio às maiores tempestades, podemos encontrar força e renovação. Que possamos aprender com seu exemplo e levar sua mensagem de amor, fé e resiliência para o mundo. E você? Qual parte da história de São Sebastião mais tocou seu coração? Deixe nos comentários e compartilhe sua experiência de fé. Vamos juntos manter essa chama viva.